Olá, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Esse vídeo ele compõe a disciplina de Redes Industriais de Comunicação, do Curso de Controle e Automação do UFSERRA. E o objetivo aqui é a gente falar um pouco da parte de redes de computadores que a gente está vendo agora, né? Muito importante aí para a formação das redes de automação. Nesse momento a gente vai entender um serviço muito utilizado nas empresas, muito utilizado na sociedade. Alguns dizem que está entrando em desuso, eu não acredito nisso. Muitas das vezes hoje ele é usado para formalizar muitas ações, né, interações. Hoje ele serve como origem de documento. O antecessor dele era o fax, usado sobre o sistema de telefonia. Ele basicamente decretou a morte do fax. Há quem diga que as redes sociais e os aplicativos de celular tendem a eliminar esse serviço, que é o serviço de correio eletrônico, ou o e-mail, electronic mail. Vamos tentar conhecer um pouco da arquitetura de funcionamento, princípios aí básicos da sua funcionalidade, do seu funcionamento, né? E os principais protocolos que são utilizados nesse serviço. Bom, a arquitetura do serviço de e-mail ela é baseada na ideia de cliente-servidor, mas ela tem um arranjo um pouco diferente. Uma mensagem de e-mail, como uma carta, ela é intrinsecamente assíncrona, ou seja, o emissor e o receptor não estão conectados entre si, eles não estão alinhados, eles não estão sincronizados. Nesse exemplo, a gente tem a Alice mandando um e-mail para o Bob. A Alice vai mandar um e-mail quando lhe for conveniente. Esse e-mail vai para o sistema de e-mail e vai chegar não num aplicativo do Bob, vai chegar na caixa de mensagens do Bob. E quando o Bob julgar conveniente, ele vai acessar a caixa de mensagens deles e vai buscar o e-mail. Então, o e-mail, do ponto de vista fim a fim, né, do serviço entre troca de mensagens, ele é ativo nas duas pontas, ou seja, o usuário que quer mandar empurra a mensagem para o sistema e o usuário que quer receber vai buscar a mensagem no sistema. Ok? Basicamente, hoje ele funciona sobre a internet, mas ele surgiu junto com a ARPANET, né? Ele é bem antigo, ali da década de 70, etc. Ele parte de uma mensagem de texto, né? Certo? Então, o e-mail, assim como todos os protocolos que a gente viu até agora, eles servem, né? Eles funcionam sobre troca de strings, né? Porém, ele tem esse tipo de organização, né? O e-mail ele tem ali, deixa eu descer um pouquinho o zoom aqui, né, para a gente poder ver. O e-mail ele tem ali esse formato, né? Usuário, né, em domínio. O que é esse domínio a gente vai ver em breve, mas domínio é como que a gente pode se referir a um local aí da internet, né? Uma organização normalmente é representada por um domínio do tipo domínio.com, né? Tirar esse acento daqui, certo? A gente vai ver sobre DNS mais para frente, mas a noção básica aí de endereçamento lógico do e-mail é desse formato. E aí a gente substitui esse et aqui por um... deixa eu travar essa tela aqui. A gente substitui por um arroba. Né? Então esse arroba é o símbolo que identifica o endereçamento do e-mail. Então, para você ter um e-mail, primeiro você precisa ter uma conta num domínio ali, numa empresa que tem esse serviço disponível. E sua identificação, ou seja, o seu endereço, sempre é usuário, né, arroba, o e-mail. Então aqui nesse e-mail a gente tem a Alice, da empresa Acme, mandando
um e-mail para o Bob da empresa Coyote.com. Esse cabeçalho, né, que identifica o e-mail, o e-mail então ele tem essa primeira parte aqui, que é como se fosse a frente do envelope, né, aquela parte do envelope da carta onde você põe remetente e destinatário. E ele tem o que é processado aí nas pontas, né, a parte do cabeçalho, a gente chama de header, e a parte do corpo que a gente chama de body, que é onde efetivamente está a mensagem, né? Então a mensagem está vindo da Alice, é tudo legível, né? Do Bob, a data tal, o assunto é tal, e aí se a Alice achar conveniente, ela baixa e vê o conteúdo desse e-mail. Mas como é que funciona na prática? Bom, considerando que a Alice vai usar da forma clássica o e-mail, né? Ela vai ter um programa cliente. Eu acho que o Outlook tinha uma ferramenta dessa offline, né? Microsoft Outlook, existe o Thunderbird. São basicamente aplicações que servem para gerenciar mensagens, né? Então aqui tem os e-mails e o conteúdo abre aqui e tal. Você pode organizar aqui em pastinhas, mas essas mensagens elas estão dentro deste computador, né? Então você precisa ter instalado esse cliente, né? E esse cliente vai ser cliente do sistema de transporte de mensagens, né? Então ele vai mandar aqui. Então aqui a gente tem o cliente, né? E aí ele vai pegar a mensagem, aqui nessa interface vai lá construir o texto, etc, botar as informações do cabeçalho e vai enviar para o servidor. Esse servidor não é o servidor do destinatário. O cliente vai mandar a mensagem para o seu servidor, né? Para o seu agente de transporte de mensagem. Então, se a gente fosse imaginar o sistema de e-mail, seria assim. No Brasil, por exemplo, a gente tem um sistema único de e-mail, né? Os Correios. Mas o sistema de e-mail é como se a gente tivesse cada empresa que tem um e-mail próprio, ela tem o seu próprio sistema de correio. Então, o servidor que vai enviar essa mensagem que a Alice criou, ele tem que ser mantido lá pela empresa dela, né, a Acme, ou por um terceirizado. E esse servidor que vai fazer as vias de localizar o e-mail destinatário e entregar para o servidor correspondente. Esse servidor também não entrega direto lá para a aplicação do Bob. Ele vai entregar pro servidor de e-mail. Então é como se cada empresa tivesse o seu próprio correio, e esses correios de cada empresa, né, trocam as mensagens entre si. Esse serviço de transporte de mensagem, ou seja, a mensagem sai do cliente até o servidor de correio do destino. Normalmente no sistema de DNS, que a gente vai ver em seguida, os mailers, né, os servidores de e-mail, eles são identificados pelo nome MX. Assim como o servidor web é identificado por www, os servidores, poderia ser qualquer nome, mas geralmente é MX. São basicamente nomes atribuídos a serviços, né, aplicações e execuções que são exclusivas para enviar mensagem. Bom, uma vez que a Alice mandou o e-mail lá para o seu servidor, onde ela tem uma conta de e-mail, né? Esse servidor ele vai processar essa mensagem e vai jogar ela numa fila. E aí, essa fila é consumida. Aqui está errado, deixa eu acertar logo. Cliente. E essa fila, então, ela é consumida por um cliente que vai transportar agora essa mensagem do servidor até o servidor de destino, lá da empresa Coyote.com. Então, esse cliente ele vem aqui, esvazia essa fila, né? Então, por que é em fila? Porque dependendo do volume de mensagens, né? Ele vai tratando de maneira sequencial. Isso explica, por exemplo, porque alguns e-mails, é uma das explicações, né? Por que
ocasionalmente um e-mail pode demorar mais ou menos para chegar. Normalmente um serviço de e-mail, né, quais aplicações fazem esse serviço, por exemplo? Bom, a gente pode citar aqui, né, que me vem à mente. Aqui, né, aqui a gente pode ter no cliente, né, offline ali, a gente pode ter o Outlook, a gente pode ter o Thunderbird, enfim, eu não me lembro porque basicamente tem muito tempo que eu não uso esse tipo de arquitetura. Mas aqui no servidor vão ter, por exemplo, Postfix. Isso aqui são aplicações para envio. Exim, que tem essa tipo de arquitetura. Isso aqui é uma aplicação só, certo? Então, essa aplicação, ora ela funciona como servidor para receber as mensagens do cliente, e ora ela funciona como cliente para reenviar essa mensagem lá para o próximo servidor. Mas isso aqui é uma aplicação só, tá? É uma aplicação única. Então, quando essa aplicação está muito sobrecarregada ali, está com a fila muito grande de mensagens, está hospedada numa máquina com pouco poder de processamento, as mensagens sofrem um maior atraso. Caso contrário, essa fila é esvaziada rapidamente e o e-mail parte para o destino. Bom, considerando aí então esse servidor ele vai olhar lá aqui na mensagem, né? Ele vai ver que a mensagem é para um usuário da rede coyote.com, né? E ele vai tentar descobrir quem é o servidor MX dessa rede Coyote. Ele faz esse processo, descobre onde que esse servidor está, via o sistema de DNS, confirma ele e manda a mensagem para lá. Esse servidor lá da empresa Coyote, o MX, por sua vez ele recebe essa mensagem e agora põe na caixa postal. Pronto. Acabou o serviço de transporte da mensagem. A mensagem chegou no destinatário. A partir de agora, a gente vai precisar de um outro agente que é o agente de acesso à mensagem. Essa mensagem vai ficar lá na caixa postal do servidor de e-mail da empresa Coyote até que o Bob resolva baixar essa mensagem. Então a Alice pode mandar a mensagem de noite, o Bob pode ver daqui uma semana. Não tem como, assim, pelo serviço somente, a Alice controlar quando o Bob vai ver a mensagem. Isso é uma decisão dele. Existem técnicas, né, de composição de e-mail que o remetente pode conseguir descobrir quando que um cara viu a mensagem. Por exemplo, se na mensagem eu embuto um link, né? E esse link aciona uma figura e eu posso contar quantas vezes aquela figura foi baixada. Enfim, tem técnicas, mas isso são, vamos ver, artimanhas para descobrir quando a pessoa leu ou não leu o e-mail. A decisão dentro do processo de e-mail, isso é um critério de quem recebe. Então, no destino aqui, né, o e-mail já na caixa postal, agora, aqui a gente tem o registro de quando chegou, né, tem a data que o e-mail chegou, ele recebe de quando veio, etc. Os anexos. Então, esse servidor aqui tem que ter espaço de armazenamento para poder armazenar bastante e-mail, isso é um dos problemas. E aí, o Bob usando também lá um cliente. Então, o cliente ele tem que ter tanto a funcionalidade de enviar a mensagem para o servidor de transporte, como de ir buscar a mensagem no sistema, no agente de acesso. Então, ele vem buscar essa mensagem aqui. Bom, para fazer o transporte... Opa... Para fazer o transporte, né? Deixa eu pegar aqui o mouse. Para fazer o transporte, né? Então nesse trecho e nesse trecho, o protocolo que é utilizado é o protocolo SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, ok?
E aí a mensagem chega do remetente até o servidor destino na caixa postal destino. Para baixar essa imagem, para baixar essas mensagens para o computador final, lá do host final, a gente tem basicamente duas opções. A mais antiga é o POP3 ou um outro protocolo chamado IMAP. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso só para a gente ter uma noção. Tá claro? Então, basicamente essa é a arquitetura de funcionamento. E o e-mail ele foi projetado para mandar texto. Ok? Bom, como que funciona o SMTP? O SMTP ele funciona à base de, assim como as outras aplicações em geral, né, o cliente executa comandos e o servidor devolve respostas. Então, quando o cliente vai usar, né, aquele browser, ele vai ter que implementar a identificação e todos esses campos aqui da mensagem. É claro que isso é feito por debaixo dos panos ali pela mensagem, né? Mas hello é a mensagem de identificação, né? Quando ele quer mandar uma mensagem. Mail from, aí vai vir um e-mail na frente. Recept to, para quem vai. Então, por que, por exemplo, se a gente observar, a primeira coisa, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, se eu passar aqui. Então, kit, quando ele termina de dar mensagem, várias opções. E o servidor simplesmente devolve o status daqueles comandos, né? Ele deu, ok, fiz, não fiz, serviço disponível, enfim, são esses códigos aqui que ele devolve de status. Então, se a gente vir um exemplo aqui, ó, então a gente tem basicamente esses estágios aqui, ó. Primeiro, uma vez, o e-mail funciona sobre TCP, né? O servidor fica escutando sobre a porta TCP, a conexão é estabelecida. E assim que ele conecta na porta TCP do servidor, me deu um branco aqui, a porta padrão do SMTP, a porta, se for sem criptografia, é a porta 465 TCP. Se for com criptografia, é 587 por padrão. Certo? Então, TCP, vamos considerar aqui sem criptografia, 465. Essa é a porta padrão ali do serviço SMTP. Ok? Nada impede dela funcionar em outra, né? Mas normalmente é essa por padrão, né? Deve-se utilizar a 485 ou a porta 587 se for usar com criptografia, ok? Que é o que a gente chama TLS. A gente provavelmente vai ver isso mais para frente. Bom, então, uma vez que o cliente conectou naquela porta, a conexão TCP Three-Way Handshake, beleza, estabeleceu. O servidor manda de cara um ready, né, 220, e o cliente manda lá hello, o domínio, e ele devolve um ok que está pronto. Beleza, aí ele vai iniciar o serviço. A primeira mensagem que vai, ó, repara, o primeiro comando, ele informa quem está enviando, né? Se a gente observa, opa, ficou muito grande. Ele manda aqui um mail from, ó. É um texto mesmo, mail from, tá vendo? Caixa alta, 2 pontos. Quem está mandando. Por quê? Porque essa informação é importante. Como o serviço de e-mail ele é todo assíncrono, né? Se tiver qualquer problema no envio da mensagem, o que acontece? O servidor que tentou mandar, ele devolve para o remetente a mensagem de erro. É o que a gente chama de o e-mail voltou. E aí, se você observar lá na mensagem que volta, ele explica por que ele não conseguiu. O servidor estava indisponível, o usuário não existe. Primeiro caso, sei lá, o servidor do destino não está disponível, o servidor caiu lá, o e-mail vai voltar. Ele até consegue ficar na fila ali um tempo para tentar retransmitir, mas se estourar um tempo, ele vai mandar, ele vai voltar. E
Outro caso, o remetente botou um usuário que não existe, por exemplo. Ele errou uma letra, então o e-mail volta com outro código também falando, esse usuário não existe. Enfim, essa mensagem vai primeiro por essa razão. Depois vai o destino, né? E aí a gente forma um envelope. Vem para a segunda parte da mensagem, que é o header, que aí vai ser transmitido na sequência, que é a data, né? E aí o nome de quem está mandando, para quem quer que receba, aquelas informações do cabeçalho ali o assunto logo em seguida ali, ó, tá vendo? Da data e assunto. Depois vai uma linha em branco, ele manda ali uma string com linha em branco, e vem o corpo, e aí é onde que está o texto de fato. Então ele vai mandando linha a linha o texto da mensagem, até que ele, por fim, vai a um ponto, né? O cliente põe esse ponto quando ele sabe que a mensagem encerrou. E aí o e-mail pega essa mensagem e o cliente manda um kit que ele falou, terminei de mandar a mensagem. Então a mensagem ela é mandada quase que serialmente ali, né? Linha a linha para o servidor. O servidor bufferiza essa mensagem, organizando isso, ela em header, body e o próprio envelope, né? E armazena e processa isso para o envio até chegar no destinatário. Isso é a parte do SMTP. Então, a cada salto, ele vai fazer esse processo. Então, do cliente para o servidor, depois do servidor para o servidor destino e pronto. Ok? Para lá no servidor destino, o Bob buscar as suas mensagens na caixa postal, ele vai ter que usar um sistema, né, um agente de acesso de mensagem. A gente tem o POP3, que é o mais antigo, que significa Post Office Protocol, né, a versão 3. E a gente tem o IMAP 4. Eu esqueci de botar o 4 aqui. IMAP 4. IMAP 4. Além disso, é muito comum também usar o próprio webmail, né? Qual é a diferença? Bom, quando a gente usa POP3 ou IMAP 4, a gente vai usar uma aplicação para ir buscar as nossas mensagens e trazer para outro lugar. Sempre o comum aí, né? O pessoal ter aí um cliente, né? Hoje não é tão comum mais, mas enfim. É você ter essa aplicação cliente que ela vai buscar suas mensagens e aqui você organiza ela do jeito que você precisar. Então, basicamente, o serviço de POP, né? O que ele faz? Aqui eu tenho o cliente do lado direito e o servidor do lado esquerdo. Seria o Bob buscando a mensagem dele, né? Ele fecha a conexão. O POP, o serviço de POP3 funciona. O POP funciona em ele funciona em TCP. O servidor aqui, né? Ele fica escutando na porta TCP na porta 110 por padrão, né? A porta, ou pode ser a porta também 995, tá? São duas opções. Então, ele vai conectar, beleza, tal, e ele vai mandar, ó, eu sou fulano, ele vai confirmar, essa aqui é a minha senha, e ele vai mandar um comando para ele listar. E ele vai receber todos os e-mails, e ele vai lá e solicita para baixar o e-mail tal, o e-mail tal, ou o e-mail tal, ok? Por quê? Porque o e-mail foi projetado numa época onde a vazão, a capacidade das redes eram baixas, né? Então, imagina, toda hora você tem que baixar todas as suas mensagens, poderia demorar muito tempo. Então, basicamente, você consegue pegar o cabeçalho das mensagens e as mensagens que você quer ver, você vai lá e clica e ele baixa. Ok? A ideia básica é essa. O IMAP 4, ele tem uns recursos a mais que o POP3. Ele é mais sofisticado. Então, ele permite que no caso do IMAP 3, ele tem essa funcionalidade de permitir que o usuário verifique o cabeçalho antes. No POP3 ele já sai baixando, né? Tudo. Então ele garante essa otimização de banda. Ele permite você buscar e-mail para uma string específica. Então ele faz busca lá na caixa de e-mail. Você pegar um e-mail específico baseado numa palavra, por exemplo. Eu posso baixar só partes do e-mail. Permite criar, deletar e renomear caixas, né? Como se fosse você criar subcaixas postais lá para determinados assuntos, né? Organizar os seus e-mails no servidor.
e você consegue criar assim uma hierarquia, né, com ele. Então ele tem mais recursos. Hoje o mais comum, né, que todo mundo usa aí nesses serviços Gmail, Hotmail, enfim, todos Yahoo, né, é o que a gente chama de webmail. O que é o webmail? O webmail ele tira a necessidade de você ter um cliente instalado. Ao invés disso, as duas partes, ou tanto faz aí, né? Basicamente o cliente ele manda as mensagens via uma interface web. Uma interface web aqui. Uma página lá, como se fosse um site na internet. Mas aí lá o servidor SMTP ele disponibiliza essa interface, esse front-end. E o usuário tem todos os recursos que ele teria na aplicação desktop. A diferença é que ele usa o browser para fazer isso. E ele faz isso sobre requisições HTTP, não mais SMTP. Então, usando apenas um browser, você é capaz de mandar um e-mail, você não tem que instalar mais nada. Essa é uma grande vantagem, né? Porque permite que você não tenha o contratempo de... Primeiro, você não precisa ficar baixando as mensagens para sua máquina, todas as mensagens ficam lá no servidor, então você libera recurso local para ocupar recurso apenas remotamente, e esse é o grande diferencial das caixas de mensagem, né? Quando você vai usar, se não me engano, a primeira caixa de mensagem gratuita comercial foi em 96 aí do Hotmail, né? E normalmente elas eram relacionadas com algum custo antigamente. Mas hoje em dia, né, em troca aí de dados, aí muitas empresas te dão um serviço de e-mail em troca de um armazenamento aí gigantesco, né? Então tem servidor de e-mail, webmail, que te dá aí 10 GB. Antigamente não. Se você não fosse lá e baixasse suas mensagens, uma hora poderia acontecer da tua caixa postal lotar, da sua cota de armazenamento no servidor estourar, e aí os e-mails que batessem lá voltariam. Os e-mails mais antigos, né, com os servidores com pouco recurso, ainda acontece isso, né? Se você não baixar seus e-mails, a caixa estoura. Os e-mails mais modernos, né, geralmente eles são baseados em webmail, eles têm o problema do armazenamento assim como o outro, mas geralmente eles têm otimizações ou muito armazenamento ali, muito HD, muito armazenamento secundário no servidor que permite você armazenar muitas mensagens, né? 10 GB, 50 GB, 1 TB, enfim. Esse é o principal diferencial. Você não precisa, então, eu posso acessar meu e-mail do meu celular, eu posso acessar o e-mail de um tablet, de um computador, sendo que as mensagens ficam todas hospedadas remotamente, não fica nada aqui. Se eu quiser baixar alguma coisa, né, obviamente ver o texto, né, você vai ver só o texto que você está selecionando ali, os anexos que você está baixando, né? Do restante é tudo igual, né? Desse servidor de e-mail, desse front-end, ele gera uma mensagem para um servidor SMTP que via client vai mandar para o destinatário, para a caixa de mensagem destinatário, e o destinatário pode usar um serviço aí baseado no SMTP, no clientezinho, né? Ou também usar um webmail, ok? Beleza? Tranquilinho. Tá. Uma coisa importante e nova para o sistema de mensagem é que o sistema de mensagem ele foi feito, projetado para transmitir texto. Mas e o que é esse texto? Era o padrão Network Virtual Terminal, né, que ASCII 2. Ou seja, ele usava basicamente palavras aí de 7 bits, sendo que o bit mais significativo aqui é 0. Então, todo o texto ele era codificado sobre esse tipo de ASCII, né? Que é todo o protocolo da internet é baseado basicamente nisso, em texto ASCII. Você não consegue, por exemplo, a nível de protocolo daqueles comandos, botar cedilha, botar caracteres especiais, acento, etc. Tanto, né, que você vai acessar um site, você não pode botar o arroba lá, não tem. Quando o cara vai botar tio, não pode ter tio. É por quê? Porque todo o serviço é baseado no NVT ASCII 2, então não pode ter acento, não pode ter nenhum tipo de caractere desse tipo. Isso explica porque o arroba lá, o usuário arroba, o domínio não tem acento e tal, porque é baseado no ASCII. E aí geralmente é um conjunto de linhas que termina ali com um código, né, um
um código ASCII de carry return e de line feed, de fim de linha ali para terminar cada identificação de linha. Mas aí vem, eu acabei de falar, né? Tem os anexos do e-mail. O e-mail vem anexo, você pode mandar várias coisas, né, no e-mail. Para isso funcionar, a gente tem o MIME, ou MIME Type, né? Multipurpose Internet Mail Extensions. Ou seja, o que é o MIME? MIME é um protocolo suplementar que permite que dados não ASCII, né? Um programa, um binário, uma música, uma foto, um vídeo, possam ser enviados por e-mail. Porque, como a gente viu o SMTP, ele manda linha por linha de string, né? Então, como a gente faz se ele tiver uma cedilha ou tiver um código aleatório que não representa um caractere válido do ASCII? O protocolo quebra. Então, o MIME é um conjunto de protocolo para fazer é como se fosse um codec, né? Ele faz a codificação do que tá vindo lá do cliente para um padrão ASCII, para ele transmitir pelo sistema SMTP e POP3. E vice-versa, beleza? Então, o MIME, ele funciona aqui, ó, como se fosse um codificador, né? Um codificador, né? Então, basicamente, na prática, o que ele é? Lá no teu navegador, no teu cliente, você vai ter um conjunto de funções no software que vai ficar fazendo essas traduções de MIME type ali, né? Então, o teu browser suporta isso, o teu cliente e-mail suporta isso, etc. E aí aqui, durante a transmissão, é tudo feito em código ASCII. O ASCII do tipo de 7 bits, né? NVT. Ok? Bom, o MIME-type, ele tem basicamente esse formato. Então, ele acrescenta logo na sequência aqui entre o cabeçalho do e-mail. Ó, aqui lembra o cabeçalho do e-mail? From, né? Data, etc., assunto. E o corpo. Entra aqui o MIME-type. A versão atual, né, é 1.1. E basicamente você tem esses atributos, né? O Content ID, eventualmente você pode ter mais de uma mensagem, né? Description vai descrever o que é aquela mensagem, e os campos relevantes, né, seriam o Content Type, que vai dizer que conteúdo é aquele que está sendo transportado, e o Transfer Encoding, que tipo de codificação que ele vai fazer. A nível de type, a gente tem tipo e subtipo. Então, se for do tipo texto, né? Eu estou mandando a mensagem, aí lá no cliente vai, isso aqui é tipo texto, texto sem formatação ou um texto HTML. Então, as funções adequadas vão ser selecionadas para fazer a conversão. Ok? Isso é para chamar a função de conversão MIME correta. É um arquivo com múltiplos pedaços, é uma mensagem parcial, é uma imagem, JPEG, GIF, é um vídeo MPEG, é um áudio, é uma aplicação PostScript lá, alguma coisa PDF, alguma coisa assim. Então, ou pode ser, e aí é um dos graves problemas, né, que a gente pode mandar um binário, né, pode mandar um link que né, pode mandar um HTML, pode mandar um link remoto. Isso passa a ser um problema para o e-mail, né? Quem criou o serviço de e-mail não teve malícia para pensar em problemas que a gente pudesse ter. A gente vai entrar nisso em breve. Bom, uma vez que você define o tipo e o subtipo, né, você tem que falar que tipo de conversão você vai querer, né, de que tipo de codificação você vai querer. Então você tem a codificação 7-bit, 8-bit, né, o ASCII de 8-bit, não ASCII padrão. Binário, né, quando você está recebendo ali um binário qualquer que você quer converter. Base 64, que ele separa ali em blocos de 6 bits e faz o mapeamento em 8. Então aí você tem um overhead de 2 bits que são perdidos, né, que é overhead. E esse Quoted Printable aí, que ele pega partes do texto. Às vezes você tem uma mensagem que a maioria dela é ASCII, mas só tem trechos que não são. Ele vai lá e manda só esses trechos, né? Um exemplo aqui de como funciona a conversão base 64, né? Basicamente aqui você tem uma sequência de bits, né? Então eu tenho um conjunto aleatório aqui de bits. Ele separa, né, em pedaços de... No caso aqui ele separou em 4 pedaços de 6 bits. Ele separa em pedaços de 6 bits, né? E a partir daí ele passa no conversor. E esse conversor vai pegar esses pedaços aí de 6 bits
e vai converter usando a tabela base 64, né? Então, se o valor em binário tá, do hexa, né, vira a string correspondente, o código correspondente. Ok? Então, essa conversão é feita pelo MemType, para tipo, serializar ali, né, converter tudo em código ASCII padrão. Ok? Bom, para finalizar, quando a gente fala de e-mail, né, uma coisa muito importante é a parte de segurança, né? Dizem que quem inventou, eu não me recordo agora o nome do inventor, mas enfim, o e-mail, depois que ele ficou comercial, etc., ele passou a ser utilizado para o bem e para o mal, né? E aí a gente tem dois tipos de problema com o e-mail. O primeiro, não sei qual que seria mais problemático, né? Mas um que é um grande problema de quem administra o serviço de e-mail, geralmente é o pessoal de TI, é o spam, né? O que é o spam? O spam é lixo, né? Opa. O spam é lixo, é propaganda, conteúdo que você não quer receber e alguém fica te pentelhando com isso, né? Então, propaganda indevida, site, divulgação ali que você cadastrou ou alguém copiou seu e-mail e está te mandando. E isso, qual que é o problema? Isso gera uma grande carga de armazenamento, né? E também, imagina, se você recebe 5 mensagens válidas por dia e você tem 1000 spam, você vai desanimar de ver suas mensagens, porque você vai ter que caçar dentro daquelas 1000 mensagens as 5 válidas. Então, um serviço agregado ali é um anti-spam, que é o servidor de e-mail filtrar já antes de exibir para você o e-mail spam. Isso é um problema computacional muito grande, porque o servidor de e-mail tem que explicitamente ler o seu e-mail, né? Ler o remetente, e hoje em dia ler o próprio conteúdo para tentar achar e capturar ali, em alguns casos, um padrão ali de um remetente malicioso, né? E é um problema para quem administra a rede aí. Então, um bom serviço de e-mail é aquele que tem um bom serviço de anti-spam, porque aí facilita a vida do usuário para buscar as mensagens corretas, né? Senão você tem que baixar aquele caminhão de lixo. Outro problema que é muito comum também é o phishing. Phishing vem da ideia de você enganar, né? O phishing tá ligado à ideia de engenharia social, né? O que é engenharia social? É você usar de mecanismos de obtenção de informação ou de enganar, né? Basicamente, phishing é você enganar. Então, o phishing é quando o remetente consegue gerar uma mensagem se passando por alguém. Então, eu mando uma mensagem, eu simulo a partir de um servidor que eu sou o chefe da empresa, eu mando o e-mail. E geralmente o mecanismo ali do servidor, ele não confirma o remetente. E é possível que você receba uma mensagem falsa. Se o atacante conseguir escalar privilégio dentro do servidor de e-mail da empresa, ele pode se passar por qualquer usuário daquela empresa. Se ele não consegue, ele pode fazer um domínio parecido ali, alguma coisa que vai ter ali uma similaridade, que vai tentar imitar, se passar por um e-mail. O e-mail do meu banco, meu banco está mandando um e-mail, aí você vai ver o nome do banco, tem um caracterzinho diferente no domínio ali, se você não observar. Então, eles vão nesses detalhes e criam essa falsidade para roubar recurso, para tentar instalar aplicação pirata, conteúdos de cunho sexual para atrair atenção, de venda de promoções, é muito comum, né? E um dos riscos disso é que você pode infectar as máquinas do cliente, que eventualmente pode estar num ambiente de operação. Então, por essa razão, geralmente, máquinas que estão em redes de críticas, normalmente elas não têm acesso liberado para sistemas de e-mail. Por quê?
por meio de phishing, por meio de algum mecanismo malicioso, essa máquina pode ser infectada e passar a funcionar como uma máquina zumbi, liberando acesso externo, por meio de uma simples mensagem de e-mail. Então, é muito importante a gente entender desse mecanismo, né, para a gente entender das políticas das empresas, por que pode ou não pode, que a gente viu que a gente pode mandar arquivos binários, a gente pode mandar links, né? E isso pode ser um perigo por uma rede crítica a nível de phishing, né, de engenharia social. Você pode trazer atacantes para dentro de uma rede crítica por uma simples mensagem. Isso também vale para as mensagens de WhatsApp, Telegram. Qualquer recurso computacional móvel também traz esse risco, né? Então é isso, ok? Espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, você pode, quem estiver assistindo no YouTube, mandar um comentário. Quem for da turma do semestre corrente pode usar o Slack ou me procurar pessoalmente aí. Ok? Até a próxima. Um abraço.